Boa tarde, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje a gente está aqui com um convidado mais do que especial, porque vamos falar de um assunto que é unanimidade no Brasil, que é o futebol. Vamos entender com esse cara como que é ter um resultado acima da média nesse segmento e como que é os desafios, o que ele precisa aprender para conseguir se destacar. Antes disso, quero agradecer ao nosso grande parceiro, o BMW do Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais à frente e que acredita que as pessoas podem transformar todo o seu potencial em potência. Então, obrigado à BMW do Brasil, à Gran Brasil. E já vou pedir para você se inscrever no canal também, dar o like, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender com outras pessoas que já passaram por esse processo de forjar. Então, sem mais delongas, Paulo Sérgio, seja bem-vindo à Forja, meu amigo. Vinícius, é um prazer estar aqui com vocês, né? Logicamente que recebemos aí o convite há pouco tempo, né? E sem dúvida nenhuma, observando, vendo aí as pessoas que participam, sem dúvida nenhuma, juntamente com os assessores, entramos num consenso de que poderíamos passar um pouco da experiência durante todos esses anos que eu posso dizer assim, foram anos de muita vitória, de aprendizado, anos de muita perseverança e isso faz parte da nossa vida. Quero até agradecer o Edmilson que fez essa ponte, que esteve aqui, que se tornou um grande parceiro nosso. Então, obrigado ao Ed, que falou muito bem de você. Falou assim, cara, esse cara precisa estar no Forjando, porque a história dele é incrível. Então, quero deixar aqui os meus agradecimentos para o Edmilson também. E vou te falar que eu tava com 1% daquela, sabe aquela fezinha aqui? A mesmo que você sabe que as chances são poucas, você ainda tem fé? Eu tava com a fé de você chegar aqui e falar que era santista também, mas não deu certo. Rapaz, você é corintiano. Tá passando uma semana um pouco que difícil aí, né, cara? Eu até postei no meu Instagram aí o tumulto que deu dos jogadores aí que estavam na balada da 1h30, 5 horas da manhã. E o negócio tá pegado, né, cara? O pessoal não tá contente lá aí na Baixada. Aqui é Corinthians, viu? Aqui é Corinthians. Sempre foi ou depois de... Sempre fui. Sempre foi. É lógico que nós vamos conversar sobre isso, mas eu comecei a jogar no Corinthians logo cedo, né, com 13 anos de idade. Então, numa idade onde realmente você passa a conhecer, você passa a vivenciar, e aí você começa a ter uma paixão assim aumentada durante todo esse percurso. E é muito legal porque você viveu numa época, você jogou numa época onde, creio eu, na minha percepção, o futebol era muito diferente. Não tinha esse lance todo da mídia, era um negócio que aparentava ser muito mais pelo amor, na maioria dos casos. Tinha muito mais uma entrega ali do que propriamente como as pessoas veem hoje que podem mudar a vida delas, vai deixá-las famosas e... Na realidade, você está falando por dinheiro ou por amor, né? É isso. Na realidade... A minha percepção tá certa ou não? É lógico, eu começo... primeiramente, cara, eu nunca pensei em ser jogador de futebol, né? Eu vim de uma família humilde, eu morava no centro de São Paulo, ali no bairro da Santa Cecília, e gostava de jogar futebol, brincava na várzea, na pracinha ali na Vila Buarque, sempre estava lá jogando futebol, mas meu sonho era ser piloto de avião. Porque é até interessante, porque quando eu olhava para o céu e eu queria poder um dia estar dentro de um avião. E eu venho de uma época que para você estar dentro de um avião era muito elitizado. Sim. Não era qualquer um que poderia comprar uma passagem ir de avião para lá. Era acessível. E o meu era busão, era 4 rodas se queria ir para algum lugar, né, filho? E aí, aquele sonho de criança, de jovem, né? E aí era meu sonho de ser piloto de avião. Mas um dia eu recebi um convite, jogando na várzea, eu recebi um convite para fazer um teste no Corinthians. E eu lembro que nesse dia não teve o teste e tal. Eu saí de ônibus, fui até o Tatuapé, Não, na realidade não foi nem ônibus, eu peguei um metrô
no centro de São Paulo, na Anhangabaú, desci no Tatuapé, e do Tatuapé eu fui andando até o Parque São Jorge. Como você é de Curitiba... Sou de Santa Catarina. Santa Catarina, como você é de Santa Catarina, você não vai saber muito essa Tá. logística, né? Mas quem tá me escutando aqui, conhece um pouco São Paulo, sabe Que é um do perrengue Tatuapé danado. até o Parque São Jorge era uma caminhada. E aí, cara, eu falei assim, não vou voltar mais não. Aí não fui mais, não teve o treino lá, não sei o que aconteceu, não lembro até. Eu falei, não vou voltar mais não. E não voltei. E continuei na minha pelada, na rua, estudando e tal. Você já se destacava nas peladas já ou não? Então, cara, eu me destacava. Tanto é que eu fui convidado, Tá. né? E eu estava aí num outro jogo da Várzea, esse mesmo treinador foi lá, convidou, pô, vai lá, eu fui. Aí teve o treino, e aí permaneci, fui eleito um dos melhores naquela ocasião, passei no teste, e aí começa uma outra caminhada, começa uma outra jornada, o seu foco já é outro, até porque quando você está ali nas categorias de base, você começa a ver os jogadores profissionais, e na época Sócrates, Casagrande, Hugo de Leon, Valdir Pérez, eram grandes jogadores que tinham na época no Corinthians, e o sonho era você sair do terrão, porque no Corinthians tinha um terrão, e eu treinava no terrão, literalmente terrão, e treinar no campo principal do profissional, que era gramadinho. Então você olha lá o terrão, cara, aí você vê o gramadinho aqui, você fala, puxa vida, um sonho tá ali. Então aí o seu sonho já começa a mudar. Tá, aí quando você passa a acreditar, passa a sonhar em ser jogador de futebol, quando você é aprovado pelo Corinthians. É sim. Ou seja, você já tinha passado aí 40% do caminho. Aí tô lá, aí você já começa a mudar o foco, tal, quero ser um jogador profissional, Tanto é que eu saía da escola, ia pro centro da cidade, tomava o metrô, quando não pegava o ônibus, e esse ônibus São Miguel descia na porta ali do Parque São Jorge, quando não pegava o metrô e descia no Tatuapé. O dinheiro da segunda condução que minha mãe me dava, eu parava na padaria na volta e comia um pãozinho. Então era bem esforçado, tal, vão passando-se os anos, e naquela época não é que você tinha um salário, né? E mais ou menos você tinha uma ajuda de custos. Tá. E aí depois passa um período, você começa a ter passe de ônibus e tal, isso e aquilo, mas sem dúvida nenhuma, aos 18 anos, 5 anos de terrão, 5 anos lutando ali e tal. E aos 18 anos eu falei para um dos diretores, eu falei, se eu não subir pro profissional, eu vou parar de jogar futebol e vou trabalhar. Porque eu não posso mais ficar nessa daí de depender da minha mãe para condução, dos meus tios para depender de condução e tudo mais. Eu vou trabalhar e vou parar de jogar. E era a realidade da maioria das pessoas naquela época, né? É realidade, pô. 17, 18 anos, jogadores de hoje já tem salário. Eu falo do meu nível. Sim. Né? Garotos hoje estão ganhando aí 30, 50, 60 mil reais. Né? Então, naquela época você não tinha nada, mas você tinha ajuda de custo. Ajuda de custo, né? E bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, cara, eu conversei com eles me deram uma bolsa de estudos e tal, de um curso de informática e tal, mas eu falei, não é isso que eu quero, não. Se eu não subir, eu vou embora. E por incrível que pareça, naquele ano eu subi pro profissional. E no meu primeiro ano no profissional, subi em 88, nós somos campeões paulistas. Você adaptou? O pessoal vai lembrar aí do Viola, que fez o gol de carrinho, então nós somos da mesma época, né? E naquela época, aí dá sequência à equipe profissional. E se adaptou rápido a jogar na grama ou não? Aí tudo se torna mais fácil, né? Pra quem jogar no terreno, a bola vinha quicando. Você joga no gramadinho, a bola já vem. E também não era esse gramado de hoje, né? O gramado de hoje, não era tecnologia e tal, naquela época ainda não era assim. Mas comparado com o terrão, já era o tapete. Com o terrão era outro mundo, era outro mundo. E aí, sem dúvida nenhuma, né? Se sobe profissional, as coisas já começam a tomar outro rumo. Nessa época, quando o cara se tornava profissional,
financeiramente falando, ele já conseguia, tipo, putz, agora eu consigo me dedicar ao futebol? Não. Ainda não? Não, ainda não. Mesmo sendo profissional? Mesmo sendo profissional. Cara, então era muito duro seguir essa carreira. Mas era algo que ainda tinha um estrelismo muito grande, né? Então, você ser jogador de futebol, mais do que a grana, você Era jogador de futebol. é a fama. Sim. Né? E quantos jogadores famosos nós conhecemos na história. E na época que só tinha TV muitos também. Deles não ganharam nada. Pois é, e na época era só, a maior mídia que tinha era a TV, não tinha internet, nada. As pessoas que apareciam na TV ou era apresentador, ou era ator e tal, ou era jogador de futebol, né? Sim. Então era. E aí, sem dúvida nenhuma, a mídia, como você mesmo frisou, esses valores que hoje tem no mercado do futebol brasileiro, no mundial até, não existia. Eu lembro que quando eu comprei o primeiro carro, cara, foi assim, meu primeiro carro foi um Fuqueta, né, cara? Foi um Fusca E pra época era um carrão ou não? Pra época era um carrão, né? Pra quem não tinha nada. Tá. Pra quem não tinha nada, amor. Lógico que não era, mas pra quem não tinha nada era o carro, né, cara? Tá. E aí eu lembro que depois as coisas... no 89 fui pro Novo Horizontino, 90 no Novo Horizontino. Aí já tinha um Passat 77, né? Os caras brincavam, falavam, pô, o boi passou por cima do seu Passat, hein? Porque tá cheio de massa. E aí, sem dúvida nenhuma, vou pro Novo Horizontino, fui emprestado lá, volto pro Corinthians, faço a minha primeira final caipira no Novo Horizontino Bragantino. As coisas já começam a dar uma melhorada. Quando que você percebe que, tipo assim, cara, vou conseguir, dentro desse mundo do futebol, me destacar? Quando foi que você percebeu, assim, que, tipo, você tinha potencial pra isso? Quando eu estava no Novo Horizontino. Eu saí do Corinthians, fui emprestado, porque naquela época, o jogador jovem, ele era emprestado para essas equipes do interior para pegar bagagem. Tá. Para voltar mais experiente. E isso foi muito bom para mim. Então eu fui para o Novo Horizontino, você já começa a ter uma outra visão. Então, ou você quer ser ou você não quer ser profissional, ou você vai ou você não vai. E no Novo Horizontino, para mim, foi muito bom porque eu participo da primeira final caipira do estado de São Paulo, né, o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era, na época, o campeonato mais importante que existia no Brasil. Sim. Até mais que o próprio Campeonato Brasileiro. Uau. E aí eu vou para lá e sou um dos protagonistas, né, daquela equipe. E aí eu volto para o Corinthians do empréstimo. E neste mesmo ano eu chego uma outra final e sou campeão brasileiro. Pelo Corinthians. Primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Uau. Né? E aí, então, quando você volta, já volta com um valor maior. Tá. Valor maior, maturidade, mas mais do que o valor, a maturidade. A gente percebeu aqui, isso indifere de segmento. Quando a pessoa tá nesse processo, apesar de ela muitas vezes estar num time, por exemplo, muito bom, que é o Corinthians e tal, é desafiador esse tempo que ela precisa ter para amadurecer, para pegar essa bagagem, para ganhar titularidade. Isso é vida, né, Vinícius? Nesses momentos, Paulo, a gente percebeu que é o momento que as pessoas mais tomam decisões erradas, é o momento que as pessoas muitas vezes acabam abrindo mão. Você pensou em desistir nessa etapa? Até você conseguir se consolidar de fato como um atleta que se destacava? Até você voltar pro Corinthians e conseguir ganhar um título brasileiro, você pensou em desistir? Não, quando eu falo em desistência, foi quando eu falei para você desse período de transição do profissional, do amador pro profissional. Essa foi a última vez que você Ali pensou em foi a desistir? última vez que eu pensei em desistir. Entendi. Até porque eu precisava alcançar o meu auge, que era o profissional. Entendi. Estando no profissional, você precisa manter. Então a luta aí é você manter, ter o equilíbrio, a perseverança, a disciplina. E isso o interior me ajudou bastante. O Novo Horizontino me ajudou muito a entender tudo isso. Logicamente que quando eu volto em 90, sou campeão brasileiro e tudo isso muito jovem, né, cara? Com 20, 21 anos eu já tinha títulos na carreira.
E por um time que tinha uma expressão também, né? Uma expressão muito grande. E aí, diante de tudo isso, em 91 começa a ir para a seleção brasileira. Uau. E aí é Tá. aquele momento que você já começa a ter uma perspectiva completamente diferente. Porque eu acredito que deve ser um outro estágio daí, né? O atleta, pro jogador de futebol, quando é convocado, eu acho que deve abrir inúmeras portas para ele a partir dali, né? E como que é você com 21, 22 anos nessa época, recebe o convite? O que o Paulo sentiu? Como que foi? Você já imaginava? Foi pego de surpresa? Como é que é? Na realidade, cara, quando você começa nas categorias de base, quando você tem um sonho de ser jogador de futebol, passam duas coisas na sua cabeça. Primeiro, é você estar no profissional. E segundo, é servir a seleção brasileira. Uau. Tudo isso você tem que ter objetivo, você tem que ter foco. E o meu objetivo era esse, de ser profissional e servir a seleção brasileira. Porque eu sabia que eu tinha potencial para isso. Uau. Eu sabia que eu poderia alcançar isso. E em 91 teve um jogo, um combinado. Hoje nem existe mais isso, porque o que nós vemos diante das torcidas é algo que as pessoas ficam se degladiando, né? E isso não deveria existir. E na época tinha um combinado Palmeiras e Corinthians contra Flamengo e Vasco. Sim. No primeiro tempo jogou, se eu não me engano, Corinthians e Flamengo com a camisa do Corinthians. Então mesclou alguns jogadores do Corinthians com o Palmeiras. No mesmo time? No mesmo time. Com a camisa do Corinthians? Com a camisa do Corinthians e no segundo tempo com a camisa do Palmeiras e vice-versa do outro lado, Flamengo e Vasco. Nossa, eu não consigo imaginar isso. Não, ninguém imagina isso hoje. Nos dias de hoje, esquece. Nos dias de hoje, você não vai presenciar isso nunca. E ali, quem era o treinador do time paulista? Parreira, que futuramente veio a ser o treinador da seleção brasileira. E quando ele começa o trabalho dele na seleção brasileira, eu sou uma das convocações unânimes dele. Por quê? Uau. Porque naquele jogo eu fui muito bem. Entendi. Fui muito bem e tal, e ele acabou me conhecendo ali e tal. E a partir daquele momento, eu fui convocação praticamente em todos os jogos com o Parreira, estando bem no Corinthians ou mal no Corinthians, eu era com uma convocação unânime. E ali, sem dúvida nenhuma, o que passa na sua cabeça não é nem a questão de você, pô, eu consegui, pô, eu estou na seleção, pô, não. Eu queria mais do que isso. Eu queria ser campeão do mundo. Entendi. É o que te motivava a continuar treinando. Lógico, até porque eu venho de uma geração, eu nasci em 69, o Brasil foi campeão em 70, mas eu não vi nada. Tá. Eu tinha 1 ano de idade, não vi nada. É lógico que depois você ouve, Sim. mas a minha geração praticamente, em termos de poder ver, de estar, não conseguiu ver o Brasil ser campeão do mundo. Porque o Brasil, antes de nós sermos campeões do mundo, ou antes de eu chegar à Copa do Mundo, eram 21 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Imagina que louco, né? Você nascer e você não vê mais a seleção ganhar a Copa do Mundo, só que você ser uma das pessoas que vai estar no próximo título. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Então você fala Uau. assim, pô, caramba, uma geração que não viu o Brasil ser campeão. Agora nós estamos vivendo a mesma coisa. Mesma coisa. Quantas gerações aí que estão no futebol, esses garotos novos aí que estão surgindo aí, não viram o Brasil ser campeão do mundo. Então eles têm esses jogadores da Copa de 2002 como ídolos. Sim, eu lembro ter algumas flashes de 2002, que eu sou de 97. Enquanto você estava ganhando uma Copa do Mundo, eu não tinha nem nascido. Olha aí. Né? E, Paulo, mas uma coisa que me chama a atenção, eu acho que você vai saber me explicar isso com muito mais precisão, é o seguinte. Provavelmente você deve ter conhecido nessa trajetória até chegar à seleção muita gente boa, um cara que jogava muito, que não deu resultado, que não foi pra frente. Sim. Da mesma forma que você viu muita gente boa que jogou, mas que não foi pra seleção também. Certo? Quando você para pra pensar nisso, o que você acha que o Paulo tem de característica, o que diferencia o Paulo que consiga
dentro desses caras muito bons, te levar para um estágio diferente que é a seleção brasileira, cara? A disciplina. Uau. Eu sempre fui um cara muito disciplinado taticamente. E isso me ajudou muito. Além do meu potencial, Da parte técnica. da parte técnica. Nesse nível, muita gente é boa, né? Nesse nível... Eu tinha uma disciplina assim muito fora do normal. Então eu me adaptava também a jogar em outras posições. Tanto é que, se você for lá nos stories e recentemente, teve um jogo que eu fui pro gol. Né? E logo quando o Ronaldo foi expulso, eu já fui logo. Eu tava até jogando com a 10 esse dia. E aí eu já fui logo pegando a luva, a camisa dele, porque eu já sabia que eu iria pro gol. Porque no rachão, nos treinos, quem ia pro gol era eu. Né? Eu ia pro gol. Então eu já joguei na lateral, já joguei de zagueiro, já joguei de volante, já joguei de meia, já joguei de centroavante, já joguei de ponta ou ala como avançado. Então, essa disciplina tática me ajudou muito. De jogar pro time. De jogar pro time, além de ser um jogador objetivo e tal. E isso também foi algo que me levou para a Europa tão cedo. Então isso é uma das características que você acha que te diferenciou dos outros grandes atletas. Pô, que legal. Porque hoje o que a gente vê é que, cara, futebol é uma coisa muito louca, porque você vê muita gente boa, você vê muito cara que você fala assim, caraca, esse cara vai explodir, e às vezes você nunca mais nem escuta falar do cara porque não deu resultado. Sim. Como é uma coisa maluca, assim, né? Sim. Você deve ter conhecido muita gente boa que não foi, enfim. E aí você chega na seleção e até que você chega para disputar a Copa do Mundo também. E eu acho que deve ser o auge de um atleta de futebol disputar e ganhar a Copa do Mundo, né? Então, cara, para chegar a uma Copa do Mundo, ainda eu tive outros processos. É lógico que em 91 eu começo a ir para a seleção brasileira, me firmo dentro da seleção brasileira. O sonho de poder estar numa Copa do Mundo era muito real, né? Vivo. Uau. Mas aí, em 93, eu me transfiro pro futebol alemão. Leverkusen, né? Pro Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. E aí, cara, foi um momento assim que eu me transfiro pro futebol alemão, aonde onde via-se o campeonato alemão só pela TV Cultura na época. Uau. Não tinha nenhum outro canal. Podia ser um tiro no pé. Não podia, né? Mas ao mesmo tempo não, porque eu estava indo para um país campeão do mundo. Porque a seleção alemã tinha sido campeã em 90. Ah, entendi. E eu tinha ido para um país campeão do mundo. Que tinha um foco lá. Que tinha um foco. E eu chego pro Parreira e falo, Parreira, ó, professor, eu só vou poder ir para o Bayer Leverkusen se o senhor me tirar das eliminatórias da Copa América, porque eles falaram que não vão me contratar se eu tiver compromisso com a seleção brasileira. Naquele período. Naquele período. Aí ele falou, não, Paulo, fica tranquilo, tal. Mas mesmo assim o Parreira me acompanhava no campeonato alemão. Ele sabia a minha performance, como estava sendo o campeonato alemão, e por incrível que pareça, no meu primeiro ano, eu fui artilheiro do time, eu fui vice-artilheiro do campeonato alemão, então eu fui um dos destaques no campeonato alemão naquela época, na temporada 93-94, e aí foi também que aí selou o carimbo de ir para uma Copa do Mundo, lógico que depois participando de alguns jogos antes da Copa do Mundo. E era uma época que a Bundesliga estava numa ascensão muito grande, né? Tava começando a ter uma maior visibilidade, tava começando a levar grandes jogadores. Por isso que eu falo, por causa que veio um país campeão do mundo. Entendi. Né? Em 90 era campeão do mundo. Mas, Paulo, deve ter sido uma decisão difícil, porque você no caminho de uma Copa do Mundo, para jogar a Copa do Mundo, qualquer desvio na rota ali de você passar a jogar mal, de você não se encaixar num time novo, pode comprometer isso. Sim. Então, essa decisão é uma decisão com muita responsabilidade. Putz, vou lá, vou ter que manter o meu nível, vou ter que continuar jogando bem num país onde não conheço. Como que é tomar uma decisão dessa? Você sabe, cara, que essa disciplina com foco, e eu sabia onde eu poderia chegar. Eu sabia. Porque eu sempre fui um jogador que usei muito a minha velocidade. E essa disciplina tática foi o que me levou
para a Alemanha. Para você ter uma ideia, os alemães ficaram me observando por 2 anos. Caraca, pra ver se tinha uma constância. É isso aí. Então, Entendi. esse mundo que nós vivemos hoje é completamente diferente do que lá atrás. Tanto é que só podiam jogar naquela época 3 estrangeiros no futebol alemão. Por time. Por time. Não tinha essa comunidade europeia, não tinha nada disso. Putz, então pra ser um Então, dos selecionados tinha que ser muito então fora da eu curva. chego lá no Bayer Leverkusen, tinha eu, um tcheco e um romeno e o resto todos alemães. Cara. Eu chego no futebol alemão, só tinha 3 brasileiros jogando, que era eu, Jorginho e Franklin. Eram só 3 jogadores brasileiros jogando a Bundesliga, Sim. né? Então, por mais que um ou outro passou ali, mas aquele momento ali foi um momento assim de desafio. Esse né? foi o maior momento de pressão como jogador? Cara, eu creio que sim, sabe por quê? Porque eu chego na Alemanha num período de transição. Caiu o muro de Berlim em 89. Putz. E eu chego na Alemanha naquele período de transição, o pessoal da Alemanha Ocidental, pessoal da Alemanha Oriental vindo pra cá, essa junção. E quando você chega, um negro, pô, você tá ocupando espaço de um alemão. Então a ideia é essa. E você passou o desafio em relação a isso? Do Sim. tipo, você sofreu algum tipo de preconceito? Por parte dos atletas, não. Por parte dos atletas, não. Até porque quando eu chego e logo de início eu começo a dar resultado dentro de campo. Uau. Então esses resultados dentro de campo, em vez de trazer algo no sentido de racismo, trouxe algo Cai no na sentido, graça do... trouxe algo no sentido de ciúmes. Tá, entendi. Pô, o cara tá sobressaindo mais do que a gente. Tá. Pô, teve momentos que eu tava com a bola, o cara tava com a bola ali, ele olhava pra mim que tava no melhor posicionado, ele não tocava em mim, tocava pra outro. Tá, então o problema era outro. Era outro. Então, Putz, então tá. você chega ali e aí, cara, você chega num país, você não consegue falar a língua, você não conhece a cultura. Clima frio. totalmente diferente. Eu já tava casado, os meus 2 filhos, o Felipe e a Carol, e vamos todos juntos. E chega lá, irmão, minha esposa fica 2 meses no hotel e não sabe falar a língua, até procurar casa, até procurar um espaço ali para você estar. E aí, Achar uma amizade, né? cara, aí colocaram toda a estrutura, um intérprete, colocaram pessoas para estar nos ajudando, tal, professor. E quando colocaram um professor para nós optamos para ter uma pessoa em alemão, não queríamos brasileiros, porque você ia acomodar. Sim. Né? E com 3 meses eu tive uma discussão lá com um dos jogadores, falei, sabe uma coisa, eu vou embora do Brasil. Aí o manager falou assim, não, Paulo, você vai ficar aí, não, pô, nós precisamos de você tá bem e tal. Eu falei, não, ficar discutindo com esses caras, não, fiquei. Fui para casa, conversei com a minha esposa, falei, ó, nós precisamos aqui tomar 2 decisões importantes para nossa permanência aqui na Alemanha. A primeira, aprender a língua. E a segunda, aprender a cultura. Uau. A partir do momento que nós aprendemos a língua e aprendemos a cultura, o relacionamento foi outro. Uau. As pessoas passaram a respeitar, as pessoas passaram a entender. Tanto eu vou pular hoje um pouco para frente, tanto é que depois de 21 anos que eu saí do futebol alemão, nesses 21 anos eu sou embaixador do Bayern de Munique. Hoje eu sou também embaixador da Bundesliga. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho lá atrás me traz resultados nos dias de hoje. E os 2 bairros têm uma certa rivalidade, assim. Na realidade, deixa eu explicar também essa questão. Quando você fala Bayer, não é Bayer. Um é Bayer Leverkusen, o outro é Bayern de Munique. Uau, entendi. Bayer é da Bayer Medicamentos. Tá, entendi. Bayern é da Bavária, tá, da região bávara de Munique. Então, muitas pessoas confundem, né? Não, e tipo quando o Fred Rabat teve aqui, que é o CEO da Tag Heuer, falei, aqui a gente tá com o Fred aqui da Tag Heuer. Não, é Tag Heuer, que é francês. E
é porque é suíço e tal. E é Freddy porque é francês. Então não era nem Fred nem Tag Heuer. Era Freddy e Tag Heuer. Então é Bayer e Bayern. Bayern. Pô, legal. Né? Entendi. Então, sem dúvida nenhuma, ali, aquele momento, foi um momento assim, muito importante. E ali eu começo a amadurecer. E, logicamente, que quando vem a convocação, é um sonho. Uau. É um sonho realizado. É um momento único de qualquer atleta. E graças a Deus, cara, Deus assim tem feito grandes coisas na minha vida e eu pude estar num grupo importante. Privilegiado, um grupo né, cara? privilegiado. Um grupo que em 90 comete tantos erros e uma parte quase que, vou dizer para você, um pouco mais de 50% desses jogadores estão em 94. E a primeira coisa que eles falam é: não podemos cometer os mesmos erros que nós cometemos em 90. Um grau de sabedoria tremendo, né? Ou seja, aprenderam com os erros. Né? Então, os jogadores mais experientes que vieram da Copa de 90, chegam em 94 e falam: ó, nós não podemos cometer isso. Inclusive, as esposas não vão ficar nos mesmos hotel, não vão ficar no mesmo hotel que nós. Elas vão ficar em outros hotéis. Elas não vão subir nos quartos. Se querem nos visitar, nós vamos atendê-las numa tenda que nós vamos colocar no estacionamento do hotel. Então, E você acha que isso foi determinante para ter um resultado, um êxito? Foi. Por quê? E por que isso não é replicado? Era um mês de cara? foco, cara. Tá, mas por que isso não é replicado se funciona? Porque a gente aprende aqui, pô, deu certo, cara. Pô, passa à frente. Os dias são outros também, né? Os tempos são outros, né, Vinícius? Você acha que isso não faria diferença hoje? Essa mídia é completamente diferente. Aquela época éramos 2 nos quartos, né? Então era uma época que você não tinha muitas redes sociais. Então era muita conversa, nós conversávamos bastante, nós estávamos juntos praticamente em todos os momentos. No tempo de lazer nós descíamos, ia lá pro estacionamento do hotel e o pessoal tocava pagode e a gente ficava lá com o pessoal, com os amigos que estavam criava lá. Um espírito de time. Criava esse espírito competitivo, de unidade, legal. de união. Então hoje cada um no seu quarto, cada um com a sua vida, cada um com o seu momento. É lógico que o brasileiro ele sempre foi algo assim de tá próximo, né? Então a gente acaba perdendo muito isso. Você acha que esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, digamos assim, ele daria resultado hoje? Daria resultado, sim. Porque eu percebo assim, ó, a gente fala da mudança do futebol, do tempo que eles mudaram, mas, Paulo, me corrija se eu estiver errado, se tiver uma visão diferente da minha. Mas tem uma coisa que não mudou, cara. Que é a paixão do brasileiro por vencer, por querer ter as referências, por querer ver o time ganhando, por querer ver aquele time que luta até o final, porque quando você para pra ver os resultados de 94, são jogos estritamente vencidos pela gana de querer vencer, cara. Sim. Não teve um jogo tipo assim, nossa, o time é muito melhor e... Não, foi tipo, mas você cara, sabe no detalhe, que né, naquela cara? Copa do Mundo, nós aprendemos a jogar contra os europeus. Que era algo que nas Copas passadas, muitas vezes achavam que ia ganhar a qualquer momento. Tá. E a maioria desses jogadores que estavam em 94 jogavam na Europa. Não tinha mais... Tiveram as suas experiências na Europa. Nessa época não tinha mais a hegemonia do Brasil como tinha lá em 70, que o Brasil passava o carro em todo mundo. Já era outro tempo, né? Mas nós tínhamos grandes jogadores. Ainda eram melhor que as outras seleções. Nós éramos... Não posso papel, dizer pelo que menos. pelo menos um papel. Era assim, se esperou 24 anos, não podemos dizer que era Tá. o melhor. Né? Tá. Mas nós tínhamos naquela época 2, 3 seleções. É o que eu digo hoje. Hoje nós não temos 2 seleções. Boa, é verdade. Titulares nós não temos. Nós temos jogadores que podem compor uma equipe titular. Agora, falarmos que nós temos no Brasil hoje 2 seleções, não temos. Não temos. Tá. E é lógico que uma das coisas, e eu torci muito para essa última Copa do Mundo, porque uma das coisas que nós sempre falamos, e eu tinha um programa, o Papo de Campeões, e entrevistava todos os campeões do mundo,
E o que mais era falado, se eles focarem, se eles abrirem mão de todas as coisas para um mês, eles vão conseguir ser campeão do mundo. E é isso, cara. Mas, Paulo, tem uma coisa que eu não entendo. Talvez por eu não participar, não ser o atleta, talvez isso pra mim seja algo que não faz sentido. Mas talvez pro atleta que participou seja muito mais fácil de explicar. Mas não faz sentido na minha cabeça o atleta ter esse sonho gigantesco que é ganhar a Copa do Mundo. Tipo assim, ser uma paixão tremenda, querer tanto isso. E ao mesmo tempo ser tão desafiador pra ele abdicar de algumas coisas banais num período de um mês. Tipo, se o sonho é tão grande... Por que é tão difícil abdicar dessas coisas num período tão curto de um mês? Pra mim, isso não faz sentido. Sim, sim. Cara, eu gosto muito do exemplo e nos dias de hoje, né? Nós vamos dar um exemplo dos dias de hoje. Um cara como o Messi. Esse cara é um exemplo. Você não vê um Messi envolvido em confusões. Você vê um Messi sendo criticado anos dentro da seleção da Argentina. Mas chegou um momento que um grupo se comportou focando o objetivo principal, que era ganhar a Copa do Mundo e trazendo um presente para o melhor do mundo, que era o Messi. É possível? É possível, porque nós vimos. Agora, ouvi uma entrevista do Neymar falando que os jogadores precisam ajudar o cara que é mais forte, no caso ele e tal, cara, tudo bem. Eu até entendo isso. Mas foge um pouco dessas coisas de mundo, de holofotes, cara. Sabe? Procure ter uma vida exemplo, enquanto você tá ali no esporte, porque tudo isso passa muito rápido. Passa muito rápido. Tanto é que o Neymar talvez seja a última Copa dele. Talvez a gente achava que essa era a última, agora vai ser, mas com certeza a próxima seja a última. E foi assim, né? É um jogador importante. Nós vemos que nossa equipe, nossa seleção hoje não tem a qualidade de um Neymar. Mesmo ele tendo todos os desafios, esses desafios, tudo isso. Agora, é um tempo de preparação, é um tempo de foco até a próxima Copa do Mundo. Agora, não é esperar chegar no ano da Copa do Mundo para abdicar de tudo, para fazer com que as coisas venham. Não, é desde já, irmão. Uau. E nós estamos atrasados enquanto a isso. Uau. Um país pentacampeão do mundo, nós estamos ao luxo de não termos um treinador. Você acha que isso é muito cultural? Você acha que isso é muito um padrão mental da gente não ter esse... Hoje em dia é difícil ter um atleta referência, não como atleta, mas como pessoa. Tipo, do atleta brasileiro hoje, o atleta que se destaca, ser um exemplo como indivíduo da sociedade. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendo. A gente tem poucos desses exemplos, não temos? Poucos. Você acha que isso é uma questão cultural? Por que você acha que no Brasil é difícil ter isso, cara? Sabe, não era difícil. Pois é, tinha bem mais antigamente. Porra, cara, eu vim de uma geração onde eu tinha jogadores assim que eu olhava os caras e falava, quero ser igual a esse cara aí. Tipo quem, assim? Eu nunca tive um jogador assim específico, mas eu sempre olhei muitos jogadores, não só brasileiros, como europeus também. Né? Então você vê a postura do cara, né? Você vê como ele dentro de um grupo, se posta dentro de um grupo. Então, eu não vou falar aqui de nomes, até porque, mas foram muitos jogadores que eu me espelhava, que eu falava, cara, esse cara tá fazendo uma coisa legal que eu vou fazer também. O posicionamento dele em relação à família, é legal, eu quero isso pra mim. Legal. Sabe, cara? Então, infelizmente... Não só como atleta, Não né? só como atleta. Tá. Porque a nossa vida não é só focada dentro dos 4 campos, das 4 linhas. Há o fora das 4 linhas também, onde você tem que ser exemplo. Você não pode, cara, o atleta profissional, ele precisa entender que o corpo não é uma máquina. E o corpo, ele não vai agir conforme a sua cabeça pensa. Tanto eu sei hoje, né? A minha cabeça quer fazer certas coisas dentro de campo hoje, com 54 anos, que não dá mais que eu fazia anteriormente, cara. Né? E aí você quer dar aquela corrida mais forte. Né? Então a cabeça até você pensa, vai, mas não vai. Então, cara, eu
por exemplo, eu completo esse ano 34 anos de casado. Uau. E eu sempre, quando nós fomos para a Alemanha pela primeira vez, eu sempre falei para minha esposa, eu falei, onde vai um, vai, se for um, vão todos. Se não for, não for todos, não vai ninguém. Não vai ninguém. Uau. Então, a primeira coisa que eu fiz, minha esposa e meus filhos, porque foi meu suporte. Cara, e como que hoje em dia você escuta um negócio desse, parece até algo que tipo, foge assim do normal. Fala, nossa! Não, tem aqueles caras que falam assim, pô, mano, 34 anos com a mesma mulher. Mano. Cara, é um desafio isso também, né? É. Principalmente pro atleta, assim, principalmente pro jogador que acaba recebendo, deve ter N oportunidades de desviar esse caminho. Sim, né? sim. E você dizer não pra isso, eu acho que é o grande lance. Tanto é que quando eu falo pra você naquela Copa de 94, o maior problema que eles tiveram em 90? Esposa toda hora dentro do hotel, aqueles momentos ali, aí, irmão, desvirtua, tira o foco. E concordo totalmente com isso. Queria até te perguntar de uma visão técnica, porque a gente, como torcedor, óbvio que a gente tem uma expectativa, tem uma esperança e tal, mas tecnicamente o Paulo, que é um atleta desse nível, você acha que o Neymar tem condições de ser o melhor do mundo ainda? Melhor do mundo, eu creio que não. Você acha que passou o time dele? Por que eu falo isso? Quando você fala melhor do mundo é para ganhar a bola de ouro, de ser o melhor do mundo, eu creio que não, porque a imagem do Neymar ela está muito desgastada entre atletas, entre dirigentes e entre treinadores. Isso porque também. quem vota Tá. são atletas, Entendi. Então, são treinadores, são dirigentes. E eu vejo assim que há um desgaste muito grande. Haja vista, você pode ver que nos últimos anos o Neymar não está nem entre os 5. Uau. Um potencial que tem o Neymar era para ter Dominado bola de ouro aí todos os anos. Estar com o Cristiano, Ronaldo, com o Messi todos os anos. Pelo talento ele pode desse entregar, jogador, né? que ele pode entregar. mas infelizmente as coisas extras Entendi. campos acabam falando muito mais alto e aí faz com que ele não venha a ser. Agora, que ele pode Decidir uma Copa do Mundo. levaram a seleção brasileira a vencer uma Copa do Mundo e se ele quiser, ele pode. Ótimo, entendi essa visão técnica. E você participa de um momento também, de uma época, onde você ganha a Copa do Mundo e hoje você, como torcedor, né, você deve ter uma outra visão, ou seja, você conhece os dois lados da moeda. Quando você fala até do treinador, essas coisas assim, e cogita-se aí o Lancelotti, enfim, como que é a visão do Paulo de ex-campeão campeão do mundo, ex-atleta e torcedor quando você escuta uma notícia dessa? É a solução? É o que vai resolver os problemas? A vinda de um Lancelotti? Não acho, cara. Eu não Sério? acho. Eu acho que nós temos no Brasil muitos treinadores competentes para assumir uma seleção brasileira. Eu não vejo que o Brasil precisa de um estrangeiro, nada contra estrangeiro. Hoje tem alguns estrangeiros no nosso país como treinadores fazendo um belíssimo trabalho, mas eu penso da seguinte forma, a seleção pentacampeão que ganhou todos os títulos com brasileiros e até ontem, até outro dia, falávamos de Cuca, falávamos de Dorival, falávamos de Fernando Diniz, falávamos de Renato Gaúcho, tantos aí, e que poderiam sim fazer um grande trabalho dentro da seleção brasileira, e nós temos que esperar um ano para um treinador estrangeiro chegar a vésperas de 2 anos praticamente de uma Copa do Mundo, 2 anos e pouquinho, e com eliminatórias Num processo de renovação até chegar lá. Putz. Como que esse treinador focado lá fora vai ver os jogadores? Por mais que você deixe, Vinícius, por mais que você conhece os seus parceiros aqui, né? Você deixa ele... Como que você vai conhecê-los? No dia a dia. Exatamente. Se eu ficar um ano fora, vai ser outras pessoas. Vão ser outras pessoas. Entendi. Então, cara, sabe, eu não gosto dessa
dessa ideia. E Se fosse o Paulo que escolhesse, quem seria o nome? quer fazer uma coisa diferente? Posso, com certeza. Quer fazer uma coisa diferente? Fernando Diniz. Ah, não tem título, não tem isso. Começa o trabalho, ele com certeza vai mostrar uma coisa diferente pro futebol brasileiro. Deu certo nesse um ano e meio, permanece, não deu certo, troca. Tá, eu vou te perguntar uma coisa agora, vou levantar essa questão, que é algo que a gente vê de fora. Você acha que quando chega a Copa do Mundo, você acha que a bagagem em termos de títulos não pode pesar? Como que você enxerga isso? Você acha que, tipo assim, pô, chegou a Copa do Mundo lá, o Fernando Diniz tá, por exemplo. Você acha que não pesa ele não ter título, não ter essa experiência, não ter essa bagagem? Você acha que não pode interferir? Não, porque se nessa sua pergunta, se ele chegar até uma Copa do Mundo e fazendo, é porque ele fez coisas diferentes. E fazendo coisas diferentes dentro de uma Copa do Mundo, você pode ter êxito. Tá, entendi. Oi, é muito louco, né? Você se preparar 4 anos pra jogar um mês e jogar 7 jogos, né? Mas há uma preparação. Né? Há algo que você precisa preparar jogadores, você precisa testar jogadores. Porque nós sempre falamos, né? Não é aquele jogador que está em melhor forma na ocasião que você tem que convocar. É dando oportunidade para esses jogadores. Agora, até lá, pô, aí fica o Ramon, aí fica um auxiliar do Ancelotti que vão colocar para ficar vendo jogadores lá. Eu não gosto disso. Entendi. Eu não gosto disso e o Brasil não precisava passar por isso. E você vê uma época muito legal, assim, né? Se eu fosse te perguntar, o que mais te marcou? Obviamente o título, né, da Copa do Mundo, mas nesse processo de disputar, esse processo de um mês, nesse processo de consolidar o trabalho com o título em 94, o que mais te marcou nesse processo de 30 dias, cara? Cara, o que mais me marcou foi a união de um grupo. Um grupo unido, um grupo onde todos torcendo... Livre de ego. Uau. Todos torcendo para um objetivo só, que era ser campeão do mundo. A minha história é marcada por legados. Eu conquisto a primeira final caipira do estado de São Paulo, logo no meu início como profissional. Logo em seguida, primeiro título brasileiro para o Corinthians. Imagine hoje você contar para os garotos mais novos que o Corinthians não tinha nenhum título até 90. Os caras falam, pô, mas como, né? Então foi o primeiro título que nós tivemos. Para mim é o mais importante, porque o primeiro fica marcado na história. 24 anos em ser campeão do mundo e eu tô naquele grupo, me transfiro para o Bayer Leverkusen. O Leverkusen nunca tinha sido vice-campeão alemão. Eu vou lá e artilheiro do time, levo o time a ser vice-campeão pela primeira vez. Vou para o Bayern de Munique, o meu sonho era ser campeão da Champions. Eu chego na Alemanha, no Bayer Leverkusen, falei, eu vou ser campeão da Champions. Muitos deram risada. E depois de 25 anos, então hoje todo mundo vê o Bayern de Munique chegando a uma final, o Bayern de Munique sendo campeão todo ano, só que esquece que lá atrás o Bayern de Munique ficou 25 anos para ganhar uma uma Champions League. Você tem isso, né? De chegar, o time tá numa seca danada, a seleção, acho que essa é a palavra, né? O Corinthians, né? Seca, essa é a palavra, essa que o Forjando vai ganhar agora, né? Chego lá e, pô, cara... E primeiro Mundial de Clubes, depois de muitos anos, até mais de 25 anos, cara. Então, rompendo paradigmas, eu paro de jogar futebol, vou ser vice-presidente na Federação Paulista de Futebol. Primeiro, fui presidente interino, primeiro negro ali, sendo presidente interino na Federação Paulista, um dos primeiros atletas a ser... diretor dentro da Federação Paulista de Futebol, trouxe a marca Wilson para o Brasil, quando eles começam um processo de trazer um material esportivo para o futebol, era sempre tênis e tal, e eu embaixador da marca. Está aí 21 anos como embaixador do Bayern de Munique, uma das potências, né, no futebol europeu e mundial.
está como também embaixador da Bundesliga. Então, cara, eu tenho só que agradecer a Deus, né, cara, por tudo isso. Mas Jojó de Olivença foi um surfista, cara. Foi não, ele tá vivo, né? Mas ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: Jesus ajuda, mas não surfa. Uau! Né? Então, Caraca! nós temos que fazer a nossa parte. E eu quero até aproveitar isso, porque eu percebi que você é, acredita naquilo que a gente compartilha da mesma fé. E muito legal isso, e eu quero entender algo de você, que é o seguinte. Você acha que você foi predestinado a ter esse resultado? Ou a sua fé te diz que você já nasceu para isso? Ou você acha que muito foi do esforço que você teve que fazer? Como é que você enxerga isso? Esse lance do resultado, do esforço, ao mesmo tempo que tem muita fé. Como que é essa... O que Eu que é vou o quê? trocar um pouco de tudo isso por propósito. Tá. Há um propósito de Deus para todas as coisas. E eu lembro que eu me converti, e sem falar de religião, dessas Sim. coisas, mas eu me converti na época no Novo Horizontino, e ali eu passei a entender que eu precisava ser profissional. Eu passei a ser uma pessoa diferente e as coisas aconteceram. E eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida, tudo que acontece na minha vida foi por causa de um propósito de Deus. Né? Uau. E Jeremias, a Bíblia diz assim, em Jeremias no capítulo 1, que antes de chegar ao ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Né? Então, ele sabia o que iria acontecer, mas da mesma forma, quando eu citei de Jojó de Olivença, Deus ajuda, mas não surfa, eu tive que fazer a minha parte. Eu tive que trabalhar, Acordar eu tive cedo, que me preparar, eu tive que ser um bom pai, abdicar de muitas coisas. ser um bom marido, um bom profissional em todas as áreas. Né? Então, hoje, como pastor de uma igreja, então a gente procura passar a experiência de todos esses anos. Eu tenho até minha autobiografia, eu esqueci de trazê-lo para presenteá-los. Transformado para vencer. Do que você mais se orgulha na sua vida? Está dentro dessa biografia e o título dela, Transformado para Vencer. Uau. Então eu fui um cara transformado e vencedor. Né? Então eu creio que essas duas palavras definem aí o Paulo Sérgio durante todos esses anos. Transformado para vencer. Uau. Paulo, eu vou te falar que eu tô muito surpreso. A gente nem cria roteiros aqui, eu acho que até que você percebeu, porque a ideia é a gente ter uma conversa tão genuína a ponto da gente se surpreender com aquilo que vai sair e a gente se deixa ser usado. Não é o Vinícius, eu acredito que Deus tem um propósito aqui, nos presenteou, nos proveu tudo que precisávamos para levar essa mensagem mais para frente. Então eu sou apenas um canal, sou apenas uma ferramenta que Deus usa nessa obra. Então a gente sempre se surpreende com as coisas que acontecem aqui e hoje não foi diferente, cara. Legal. Queria te dizer que a sua história, assim, ela tem um poder tremendo de inspirar outras pessoas, cara. Porque é muito desafiador no mundo que a gente vive hoje a gente achar uma boa referência, a gente vender o processo, porque não é algo vendável. Você fala de processo, não é algo que vende. O que as pessoas querem comprar é o milhão em uma semana, é o menos 10 quilos de peso em 2 dias. E não querem fazer nada por isso. Não querem fazer nada. Então, quando a gente escuta uma história dessa, de alguém que teve que passar por isso, sem abrir mão dos princípios e dos valores, para mim, é a coisa mais valiosa que existe hoje. Porque mais desafiador, cara, do que você ter um resultado acima da média, é você ter esse resultado sem abrir mão daquilo que você acredita. Você sabe que agora veio aqui para mim, e quando eu leio aqui forjando, você pode colocar transformando. E resultados vencendo. Então, transformando vencedores, né? Uau! Então, vem daquilo que eu falei para você, transformados para vencer, né? Durante todos esses anos eu fui forjado. Uau! Para um objetivo de vencer. E tudo que eu faço com muita primazia, com excelência, para trazer bons resultados. E eu fico muito feliz porque as pessoas que passam
ao nosso lado, e quando eu falo nosso, eu falo da minha esposa Amélie também, as pessoas conseguem ter êxitos e uma perspectiva de vida muito grande. E isso eu desejo para vocês também, no projeto de vocês, que Deus possa cumprir os propósitos dele aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que esse encontro não é por acaso. Você vai conhecer todo o ecossistema do Forjando, você vai fazer parte disso agora. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer junto, muitas pessoas para alcançar, muitas boas mensagens para levar para frente. Quero te dizer de antemão que as portas do Forjando estão abertas para você. Obrigado. Conte com a gente, tudo que a gente puder contribuir com você, com a sua missão. Não conte com a gente, não hesite em nos chamar, porque hoje você ganhou não só uma entrevista, mas um amigo e pessoas que estão indo para a mesma direção que você. Quero te agradecer, adorei te conhecer. E é isso, foi um prazer. Adorei a conversa e eu sei que Boa, atleta boa. é muito competitivo, não é? Sim, como não? Muito competitivo. Então eu vou falar assim, eu duvido que você retorne aqui pra gente conversar mais vezes. Não, veio sim, veio sim. Nós temos aí muitos trabalhos, né? Hoje aí, como pastor, nós temos um trabalho muito importante diante da sociedade, algumas instituições com dependentes químicos que nós ajudamos. Temos um trabalho de missões também nos ribeirinhos, onde nós vamos levar mantimentos, medicamentos, roupas, e tudo isso é em prol de um grande resultado. É isso aí. Né? E Paulo, a gente sempre finaliza com a mesma pergunta. É a única pergunta que tem em comum em todos os episódios. E a pergunta é o seguinte: faça de conta que hoje seja o último dia de vida do Paulo. Olhando para aquela câmera, você vai falar, você vai deixar a mensagem que você deixaria se fosse o seu último dia de vida. Você só pode deixar uma mensagem. Qual mensagem você ia escolher para deixar no seu último dia de vida, cara? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, cara. Como seria bom que se o nosso país pudesse ter união. Foi o que eu mencionei aqui por muito tempo em relação àquela Copa do Mundo de 94. A união daquele grupo fez com que o Brasil pudesse viver momentos assim inesperados. O Brasil que tinha perdido várias Copas do Mundo, o Brasil que tinha perdido um ícone no esporte, que foi Ayrton Senna, o país que vivia em 94 um dos seus piores momentos na economia, e um grupo unido trouxe alegria para o país. Uau. E a Bíblia nos fala, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Uau. Que nós possamos viver isso no nosso país, onde nós vemos um país se degladiando aí. Eu torço e oro para que nós possamos ter um país unido. Voltar a viver isso, né? Isso, voltar a viver isso. Uau. Paulo, obrigado. Ferreiros, nós ficamos por aqui. Antes de mais nada, quero agradecer ao nosso parceiro BMW do Brasil, a Gran Brasil, que nos ajuda a levar essa mensagem ainda mais para frente. Alta performance é BMW e BMW é Gran Brasil. Ferreiros, nós ficamos por aqui, mas não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, de curtir, de compartilhar esse vídeo para outras pessoas, porque essa é a maneira que você tem de retribuir esse conteúdo que a gente traz para você aqui de forma gratuita, com essas feras que viveram tantas coisas e estão entregando aqui para você, para que você não precise errar as mesmas coisas, mas que você possa encurtar o seu caminho entre você ter um resultado mais expressivo. Nós ficamos por aqui, um beijo no seu coração, nos vemos na próxima entrevista e até mais.